tudo no jeito aí, gravação. E vamos, bora lá. Na aula passada a gente terminou aqui, não foi? A gente estava falando sobre essa parte de taxa efetiva e taxa nominal, né? A gente viu que tem uns exemplos que eu mencionei, as observações, que a taxa efetiva ela tem um Q que aparece aqui na expressão, esse Qzinho aí, não tem um mais I elevado a Q, certo? Isso aqui. Uh, Professor, tem como aumentar um pouco o áudio? Peraí, tá ouvindo? Não, peraí, só um minuto. Eu microfone. Peraí. Acho que foi observado, eu tava falando sem o microfone, ó, por isso. Tu estava me ouvindo não, né? Eu tava ouvindo ruim, né? Bem Era, tava pouquinho. bem baixinho. Ninguém me avisou. Aqui eu tenho um microfone aqui, eu tinha deixado ele aqui lá fora, mas agora tá ok, né? Dá pra ouvir agora? Dá Tá sim. sim, tá dando pra ouvir. Ah, beleza, então. Obrigado aí pela observação. Deixa eu só voltar aqui o que eu tava falando. A gente falou da taxa nominal e a taxa efetiva, né? Vocês estão vendo aí nesse slide, nessa tela, que a taxa efetiva, na expressão da taxa efetiva, a gente põe esse Fzinho aqui, certo? E esse Q que aparece, que é para vocês não confundirem, o Q ele tem a ver com a coisa que a gente chama de capitalização. É o número de capitalização. Ele não é a capitalização, ele é o número, vamos dizer assim, quantidade, né? Ele é a quantidade de vezes, né, que ocorre a capitalização, certo? Por exemplo, a capitalização é quando o dinheiro rende alguma coisa. No sentido assim, de que para quem faz, para o banco, por exemplo, dá o exemplo do banco. O banco, ele empresta dinheiro a pessoas. Então, você vai pagar aquele empréstimo em prestações. Então, naquela data que você vai fazer o pagamento, a gente chama de capitalização, ou seja, onde vai ocorrer os juros, vamos dizer assim, onde está sendo pago os juros da dívida. Para a pessoa que paga o empréstimo, a capitalização é o dia que ele vai pagar a dívida, ou seja, um está recebendo e outro está pagando, que é sempre assim, né? A matemática financeira é assim, enquanto um paga, o outro recebe, certo? Um minuto. Tá certo aí o áudio, tá? Tá, né? Tá ok. Beleza, que eu fui conferir aqui se estava plugado certo, porque tudo bem, tá certo. Às vezes esses plugs me enganam aqui, aí conferir se estava realmente plugado. Bem, voltando. Então, assim, o que aparece nessa expressão, são a quantidade de vezes em que ocorre uma capitalização. Eu estou só relembrando um pouquinho o final da aula para a gente continuar. Por exemplo, nesse que eu falei aqui no finalzinho, a gente pegou uma taxa de 3,8% ao mês, né, que determina um montante efetivo de 56,1% ao ano. Nessa taxa aqui, de 3,8% ao mês, quer dizer que a cada mês vai render isso aqui, 3,8%. Então significa que de mês em mês é capitalizado, né, juros em cima daquele valor lá que você colocou no início, certo? Aí quando a gente fez as contas, a gente viu que existe uma taxa nominal e uma taxa proporcional, ou seja, que em alguns casos você tem que pegar a taxa que é dada aqui em porcentagem, que você divide, e dividir por 12, para poder ficar equivalente ao período de capitalização daquele valor, daquele dinheiro, daquela aplicação, certo? Aí a gente viu que a expressão
A gente usa essa daqui, do valor futuro, é igual ao valor presente, vezes 1 mais o i elevado a quarta. Que é a mesma coisa de escrever o montante, capital, vezes o capital, 1 mais i elevado ao tempo. Né? Então, aqui é o valor presente e esse é o valor futuro. Né? O futuro e esse é o presente. Ok? Beleza. Aí no final eu encerrei falando da taxa da poupança, né? Que inclusive naquele dia que a gente estava falando, existia a possibilidade, né, de um aumento da taxa Selic. Né, que inclusive ocorreu, né? Durante a nossa aula, a gente até pesquisou aí, né? Depois que terminou, fui assistir a jornais, fui ver as matérias na internet. E realmente a taxa Selic ela subiu de 4,25% ao ano para 5,25% ao ano. Ou seja, teve um aumento aqui de 1%. Aumentou 1% aqui, de 4,25% para 5,25%. Assim, 1% ao ano, né? Não é a porcentagem em cima da porcentagem, né? Teve um aumento de 1 ponto percentual em relação ao mês passado, que até a última reunião, a taxa era de 4,25% ao ano, então passou para 5,25%. Isso porque, quando eu falei da poupança, eu mencionei o seguinte, eu disse que a poupança, ela é calculada, a taxa da poupança, de rendimento da poupança, ela é calculada em cima da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros. Tipo assim, ela é referência para várias outras taxas que existem, como o CDI, por exemplo, que vocês veem no banco, quando você vai ver uma aplicação no banco, no extrato, que diz lá, tal rendimento rende não sei quantos por cento do CDI. O CDI ele é baseado também na taxa Selic. Ele é, em geral, é 0,10 abaixo da taxa Selic. A poupança ele rende em torno de 70% da taxa Selic. Aí, por exemplo, nesse exemplo 44, eu peguei lá no livro, como o livro é um pouco atrasado, ele é de alguns anos atrás, lá ele dizia que a poupança pagava em torno de 6% ao ano, ou era 7%, eu não me lembro. Aí eu pensei, né, para a realidade da época, sim, era uma taxa real, de acordo com o que foi na época que o livro foi feito. Mas hoje a gente teria que baixar. No caso, hoje em dia, você teria que calcular 70% de 5,25, certo? Teria que calcular 70% de 5,25, seria o que a taxa, o que a poupança renderia hoje, ou seja, 70% de 5,25. Beleza. Mas nesse caso aqui, quando você vai fazer uma conta para saber qual é a taxa efetiva, ou seja, a taxa que realmente rende a poupança, tem que lembrar de fazer essa continha que aparece aqui na expressão, ou seja, você vai levar o Q, que é a capitalização, como eu expliquei, quando a taxa da poupança, embora seja anual, a capitalização da poupança é mensal. Se você colocar R$ 1.000 hoje na poupança e for retirar daqui a um ano, ela vai render. Quanto é 70% de 5,25? Façam aí bem rapidinho, de cabeça. Quanto é 70% de 5,25? É só você fazer as contas na mão. 70 sobre 100 vezes 5,25. Como é que faz essa conta? Dá quanto? Lembra do que eu falei. Sempre assistir às minhas aulas, segurando a calculadora, um papel, com caneta, com lápis, porque eu vou estar sempre fazendo perguntas. Quanto? O mesmo que o Melquisedeque falou, 3,67. Não entendi. 3, quanto? 67. 67%. Beleza. O que significa isso? Que se o exemplo for de R$ 1.000, quando for você colocar R$ 1.000 hoje, daqui a um ano vai render R$ 1.000, você vai ter lá R$ 1.000 mais 36,70 centavos, não é isso? Essa taxa já é efetiva, né? Sim, é isso que a gente está discutindo aqui no exemplo. Quando você diz assim, ele vai render 3,67% ao ano. Aí a pergunta é, se é a taxa efetiva ou é a taxa nominal? Na verdade, o que ele rende, você tem que calcular a taxa efetiva, né? Porque, olha só,
qual vai ser a rentabilidade efetiva? Porque assim, quando ele diz rende tantos por cento, ele não está se referindo à taxa efetiva, está se referindo à taxa nominal, a taxa que nominal, porque assim, é a taxa que ele anuncia, vamos dizer assim, do rendimento. Aí você faria essa conta aqui, certo? Você ia ter que fazer. No caso aqui, eu estou fazendo com 6%. Embora eu mandei vocês calcular 3,67%, porque assim, se você estiver querendo saber o valor real, né? Desse exemplo que eu falei, não é isso que está escrito. R$ 1.000 a 3,67%. Esse daí tem que fazer a conta igual eu fiz aí. É 1 mais I sobre 12, porque você vai dividir pelo Q. O Q aqui em cima e aqui embaixo tem que ser o mesmo, porque são as capitalizações. Você vai ter 12 capitalizações, ou seja, no primeiro mês rende um pouco, no segundo mês rende mais um pouco, mais outro, vai render 12 vezes. Então, nesse exemplo que eu coloquei... José, Hã? aí, só supondo, tu fez com 1.000, né? Sim, Tu pôs 1.000. Aí, supor um milionário aí, 1 milhão. Só quero, só supor, são pessoas de 1 milhão hoje que quer meio que faturar com a poupança. Nessas condições, ele renderia ao ano 3.600 e alguma coisa por aí, por ano. exatamente. Né? Porque assim, o dinheiro vai render proporcional à quantidade que você coloca, né? Você colocar Aham. R$ 100, vai receber 3,67% ao ano. Você vai ter R$ 100 hoje, daqui a um ano você vai estar com 103,67. Claro, quanto maior maior o valor que vai render, certo? Maior o pedacinho que vai render, certo? Mas se a gente for colocar nessa escala, é pouco, né? Assim, é um rendimento que não é muito para quem se espera um É rendimento verdade. maior. Por quê? Porque nós vamos entrar daqui a pouco eu digo assim, ainda tem mais um capítulo, mas temos o capítulo de descontos e depois nós vamos ter o capítulo de inflação. Lá no da inflação, nós vamos ver que para a questão do investimento, a inflação corrói seu ganho, tá entendendo? Por exemplo, se você tem um ganho de Entendi. 3,67% ao ano e a inflação está em 4%, você está perdendo um pouquinho, né? Concorda? Porque a inflação, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu posso já adiantar, ela quer dizer o quê? Ela está relacionada ao poder de compra da moeda, entendeu? Se você tem uma coisa que custa R$ 100 hoje e a inflação é de 4%, então daqui a um ano, ou seja, 4% ao ano, então daqui a um ano essa coisa está valendo R$ 104, certo? Significa que se você tem uma coisa que você compraria hoje com R$ 100, daqui a um ano ela está custando mais caro e você não compra com os mais R$ 100, tá entendendo? Aí suponha que você colocou na poupança. Aí ele rendeu R$ 103,67. Mesmo rendendo na poupança, se a inflação foi maior, ou seja, passou para 104, daqui a um ano você ainda não tem o dinheiro para comprar. Ainda vai faltar ainda para você 33 centavos. Tá vendo? É verdade. É uma perda mesmo. Por isso que os rendimentos, normalmente quando você vai aplicar dinheiro em alguma coisa, assim, você tem que estudar um pouco essa questão da inflação, rendimentos que rendam acima da inflação. Claro que se você põe o dinheiro ali no investimento que está próximo à inflação, sua perda vai ser pouca. Mas de todo modo, é uma perda. Você vai perder um pouco ali. Porque se o esperado é bater a inflação, porque a inflação vai diminuir o seu poder de compra, certo? Por isso que vocês vejam aí, por exemplo, quando algumas classes trabalhadoras, de trabalhadores estão querendo um aumento de tantos por cento e aquele percentual que eles estão querendo, de repente não satisfaz o que eles pedem, porque está abaixo da inflação, certo? E depois nós vamos ver que também tem a inflação acumulada. Por exemplo, se você está recebendo um salário hoje, passa assim 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos e seu salário nunca foi reajustado. Em 3, 4 anos, nunca teve um aumento. Obviamente, a inflação ao longo desses 3, 4 anos vai corroer todo o seu ganho. Então, quando ele for pedir um aumento daqui a 4 anos, ele vai tentar restabelecer essas perdas que ele teve. Tá entendendo? Pois é isso. Só uma pergunta no contexto, né? Essas bolsas de valor, a pessoa sempre ouve falar, mas às vezes a pessoa não entende como é que elas funcionam. É parecido com. Bem, Chega pelo menos um pouco parecido com o da poupança ou tem algo muito mais complexo? nós vamos fazer uma aula específica depois sobre isso, né? É um tema que eu gosto bastante e eu tenho muito material, muita coisa para falar a respeito disso. Eu poderia falar mais de uma aula só em relação a isso. Mas
só para esclarecer, assim, para não fugir da nossa aula. A Bolsa de Valores, ela trabalha, em geral, com renda variável. Então, tipo assim, não tem você não compra um título que te dizendo quanto é que vai render. Por exemplo, a renda fixa hoje sempre é assim. A renda fixa ela está atrelada justamente assim a você comprar um título, né? Você investir numa coisa que você já sabe quanto vai render daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, daqui a 10. Você botou um dinheiro ali, você tem uma estabilidade, uma, uma expectativa de vai receber ali tantos por cento ao ano ao longo daquele tempo. Então você já faz mais ou menos uma conta. A expectativa, por quê? Ao longo do tempo, a taxa Selic você vê aí que ela pode mudar. Ou seja, a renda fixa é fixa, mas nem tanto. Né? Por quê? Se você colocou, por exemplo, no Tesouro Selic, você colocou aí um dinheiro no Tesouro Selic e fez sua conta hoje. Eu apliquei no Tesouro Selic hoje, dizendo que o rendimento é de 8% ao ano, 9% ao ano. O rendimento vai ser daqui a 4 anos. Só que durante esses 4 anos, a taxa Selic pode alternar, tá entendendo? Ela pode mudar. Aí, dependendo do título que você tem, pode sofrer algumas pequenas variações, mas não é muito. Já na renda variável, não existe isso. Na Bolsa de Valores, em geral, o que as pessoas negociam mais são ações, e embora existem outros tipos de investimento. Mas nas ações, o que é que acontece? Não há nenhuma garantia de quanto rendimento você vai ter. No geral, assim, sempre no histórico geral se você procurar no histórico geral da Bolsa de Valores, ela sempre bateu a renda fixa, certo? Aí existe um índice que mede isso. No Brasil, a gente tem o Ibovespa, que é um índice que vamos dizer assim como a Selic está associada aos rendimentos de renda fixa, o Ibovespa é um índice, né, que vai dizer mais ou menos que é sua referência para os valores em renda variável, certo? Aí, normalmente, a ideia é que esses rendimentos que você invista sejam acima dessa taxa, ou seja, desse referencial aí. O que se mostra ao longo do tempo é que a renda variável sempre foi acima. Mas existe uma coisa chamada risco, que nós também vamos ver em outras aulas. Aí o risco quer dizer o quê? Que rendimentos que geram maiores valores, ele também tem um risco maior, certo? Então, tipo assim, você pode investir por ser variável, em alguns momentos aquele seu rendimento pode ser negativo, pode cair, em alguns outros momentos ele pode subir, e em alguns momentos pode subir muito, tá entendendo? Mas, Entendi. no geral, a renda variável, a ideia é que ela bata, né, a renda fixa e se torne mais interessante. Mas aí também tem os tipos de investidores, aí tem um monte de coisa por detrás. Isso aí é só um aperitivo para uma aula mais para frente, certo? Sim, mas nós acabamos fugindo um pouquinho. Eu estava falando disso daqui, a importância do que é a capitalização é porque ela vai fazer essa relação entre o que é nominal e o que é efetivo, certo? Então, você colocou aqui o que, você transformou isso na taxa efetiva. Próxima vez que você for num banco e pegar um extrato, na sua conta, em alguma coisa, procure lá no extrato, em algum momento, alguma taxa que você estiver olhando lá, vai ter uma taxa efetiva e uma taxa nominal. Aí você vai entender o que é isso agora, certo? Bem, então vamos aqui. Como é que faz a conversão de taxa efetiva em nominal? Nós vimos o contrário, não foi? De nominal em efetiva. Não foi isso que a gente viu aqui? Taxa nominal é aquela que você vê lá no anúncio. Ah, rendimento de tantos por cento ao mês. Mas aí você leva em conta os períodos de capitalização para poder fazer a conta certa e saber quem é a taxa efetiva. Agora, vamos supor que você quer fazer o contrário. A conversão agora é da taxa efetiva na nominal. Tá certo? Então, vamos aqui. Ó. Muitas vezes o mercado financeiro, né, ele define para uma mesma operação expressões diferentes de juros em termos de sua forma de capitalização. Por exemplo, uma linha de crédito de cheque especial costuma ser definida na prática tanto por taxa efetiva como por taxa nominal, linear, certo? Nessas condições, para a compatibilidade dos custos, é essencial que se referencie as taxas segundo o mesmo critério de apuração dos juros. O que está querendo dizer aí é que às vezes você vai pegar um cheque especial. Por exemplo, cheque especial é aquele dinheiro que o banco disponibiliza ali na sua conta
para quando você tiver com a corda no pescoço, você ir lá e pegar e retirar, né? Com juros também matando. Aí você vai fazer esse empréstimo, vamos dizer assim, e entra lá no cheque especial e lá vai dizer qual é a taxa, né? Taxa efetiva. O que ele está dizendo assim que às vezes na prática ele pode usar às vezes o nome de taxa efetiva como taxa nominal, né? Tanto para taxa, assim, às vezes ele na hora de definir o valor, né, do empréstimo, ele pode estar usando tanto taxa efetiva quanto taxa nominal, dependendo da onde você vai fazer isso, certo? Nessas condições, se você quiser comparar e saber se eles são equivalentes, aí você tem que ter um equilíbrio aqui na conta, né? Para ter uma compatibilidade desses custos. Você quer saber se eles são compatíveis. É essencial você ter uma referência às taxas no mesmo critério de apuração dos juros. Ou seja, tem que ter um critério aí a ser feito para saber se esses valores são equivalentes. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplozinho aqui. Suponha que um crédito de um banco A, se foi aí no primeiro banco, ele tem uma taxa efetiva de 4,2% ao mês. Você olhou lá e viu assim, olha, esse banco, eu quero pegar um dinheiro emprestado, quero pegar um dinheiro em cheque especial, sei lá onde é, onde for. Suponho que você tem duas contas aí no seu aplicativo aí de banco. Você tem uma lá em e tem não vou dizer os nomes do banco, só para não dar margem para exemplos assim, que possa prejudicar a imagem do banco ou não. Mas se tem dois, você olhou lá aí você viu que está 4,2% ao mês. Por outro lado, aí você tem um outro banco B, que diz que está cobrando uma taxa nominal de 4,12% ao mês. Aqui nós estamos contando os 30 dias corridos, né? O mês aqui para nós, tá bom? Que normalmente é o mês comercial, como a gente falou, porque alguns meses tem 31 dias, tem mês que tem 29, que é o caso de 28 e às vezes 29, que nem é o mês de fevereiro, certo? Então, no geral, são 30 dias. Aí, os juros da operação são calculados diariamente sobre o saldo devedor da conta corrente. Vocês sabem, mas o cheque especial é assim, você chegou no dia 20 e pouco do mês, está aperreado, não tem dinheiro, e tem lá um dinheiro para você pegar. Aí você pega. Aí os juros em cima, que é calculado lá, ele vai correr de acordo com os dias que você ficou com aquele débito, né? Porque tem gente que às vezes pega, entra no vermelho, como a gente diz. Você está lá na conta do banco, você vai ver que eu estava zerado, peguei R$ 500 com o banco e fiquei com esses R$ 500 durante 10 dias. Então, ele teve uma taxa aí por dias que você usou. Por cada dia que você ficou no vermelho. No dia que você repôs, no dia que entrar um dinheiro na sua conta, que cobriu o que você pegou, certo? Vai cobrir todo aquele valor do empréstimo que você pegou e vai pagar os juros. Aí os juros nessa hora vão ser calculados pela quantidade de dias, certo? Vamos comparar essas taxas para a gente ver. O banco A, ele tem uma taxa efetiva de 4,2% ao mês. A conversão em taxa nominal, eu deveria ter colocado a fórmula. Acho que eu coloquei lá em cima antes da gente fazer, não? Deixa eu ver. Não, né? Não, pior que não. Não, coloquei não. Tá tudo bem. É só observar aqui que a fórmula não tem a ver com coisa simples aqui, ó. Ela vai ser o que aqui, opa, vai ser o período considerado, né, da capitalização, certo? O 1 mais o I, certo? Opa, esse menos 1 é lá de fora, certo? Menos 1. Tá certo? Só que isso daqui vai ser dado ao dia, certo? Porque a capitalização nesse caso aqui é ao dia. Os juros, o que aqui ele é calculado nesse tipo de conta em 30 dias. A cada dia daquele valor do empréstimo teve um juros lá. Aí no final você vai encontrar um valor que é dado ao dia, ou seja, essa conta aqui que você vai encontrar é dada ao dia. Se você quiser saber quanto é a taxa ao mês, já que ele deu a taxa efetiva ao mês, vai ter que multiplicar o resultado aqui por 30. Então, nesse caso, o que ele vai fazer? Ó? Então, raiz
30 aqui, né? Você põe o índice 30, 1 mais 4,2% ao mês, então ele vai pegar o 4,2, dividir por 100. Então vai puxar a casa com duas vírgulas, a vírgula para duas casas, 0,042, certo? Então, 1 mais 0,042, ou seja, então você vai pegar a raiz aqui de 1,042. Nessas horas é imprescindível você ter uma calculadora. Por exemplo, eu vou calcular aqui na minha, certo? Eu sei que o resultado já está ali, mas eu vou calcular. Deixa eu ver aqui. 1,042. Deixa eu ver aqui onde é que é mesmo. Não estou enxergando. Raiz, cadê? Achei. Aí põe o 30. Pronto. Deu. Isso está errado. Não. Fiz errado. Desculpa aí. Deu 0,41. Eu acho que foi. Deixa eu só ver aqui, porque eu fiz um equívoco aqui. Eu coloquei na função errada na hora de apertar. Quanto foi que deu aí a sua? Deu 0,41. 41, né? Isso. Mas tem que dar um número positivo, né? Quando você fizer a subtração com 1 aqui, né? Mais 0, não, mas tá, Deu positivo. Alguém mais fez? não, diga assim, é porque você fez a conta. O que eu estou perguntando é em relação. Deixa eu ver aqui o rascunho que eu tinha feito. Só um minuto, viu? Deixa eu pegar aqui o rascunho. Só um minutinho. Eu tinha feito em modo positivo também. Ei, ali é 30 ou é 20? É 30, não é o quê? É 30. O meu deu certo aqui. 30. Ah, foi mal. É porque eu O meu botei deu 20. certo. Achei que era 20. É, 30. O meu também deu certo. Deu certo. É que ele confundiu, não foi, senhor Ernesto? Botou bem um 20. Eu confundi porque eu achei que ali era um 2, tem? Ah, entendi. Não, Acontece. tudo bem. Não, tudo bem. O que é que vocês estavam discutindo aí era em relação ao número, né? Deu certo, aham. Deu certo. É que ele Não, tudo confundiu ali bem. o 30. Uhum. Ele É colocou o 20. porque, no caso, aqui é verdade. Quando você tiver o. Só que eu estava olhando aqui se eu tinha feito a conta, né? Porque eu cheguei a duvidar se o valor estava realmente certo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você fizer a conta, eu estou olhando também se eu não tinha falado dessa fórmula, né? Porque essa fórmula aqui é a fórmula da taxa nominal e a taxa efetiva. Só que aí eu coloquei só da nominal para efetiva, não foi? Eu acho que eu não mencionei quando você faz a conversão para. Deixa eu ver. Taxa equivalente mensal. Eu acho que eu deveria ter feito uma coisa antes que eu não fiz. Não, só no uso da fórmula, era só isso que eu queria saber, se eu tinha mencionado, mas parece que não. Não, eu tô olhando aqui, eu acho que eu acabei esquecendo. Deixa eu só ver aqui, viu? Mais ou menos por aqui. Não tá não. Era para estar justamente aqui entre a aula passada e a aula de hoje mesmo. Mas eu não coloquei essa expressão. Por isso que quando eu joguei aqui, achei que eu tinha jogado tudo de uma vez, mas tá correto. Tá correto aí. Beleza.
Beleza. Pronto. Quando você fizer a conta, sim, voltando lá. Então, deu quanto aqui? Deu porque aqui no final vai dar 0,1372334%, certo? Isso aqui é o dia, certo? Bem, na hora de você fazer a conta, em algum momento você pode de repente arredondar isso. Você tem aqui 0,137, mas você pode arredondar ou não, multiplicar na calculadora pelo 40, no caso aí, aliás, pelo 30, que vão ser os 30 dias corridos. Quando você fizer a multiplicação, aí você arredonda no final, se for o caso, certo? Nesse caso aí, você pode deixar o número que está aqui mesmo, esse mesmo que está aqui, e multiplica por 30, certo? Aí multiplicou por 30 vai dar 4,12 e mais alguma coisa ao mês. Aliás, é ao mês, que é justamente o que ele estava querendo. Quando você vai pegar, por exemplo, ele colocou que a taxa efetiva era 4,2% ao mês, tá certo? Então, quando você você levou para a taxa nominal, ele concluiu então que a taxa nominal é de 4,12% ao ano, ao mês. Em geral, lembra que a taxa nominal é menor, né? No geral. Em geral, a taxa nominal é um pouco menor, certo? Aí, se você for olhar o outro banco, que ele disse, o outro banco ele deu uma taxa nominal, certo? Ele apenas colocou a taxa nominal. Aí a taxa nominal a gente já viu a expressão lá, né? Você vai pegar o I sobre o Q, faz na conta, onde você leva 1 mais o I elevado a Q, certo? No caso aqui, o I sobre Q, né? Porque você vai fazer a conta I sobre Q para poder levar em consideração a capitalização. Então, a efetiva a gente já tinha visto. Esse exemplo, esse banco B aqui, a gente já tinha visto uma conta desse tipo. Então, dá 0,1373333 aqui. Quando você joga aqui, soma com 1 elevado a 30 menos 1, você vai obter 4,2% ao mês. Concluindo, o que aconteceu com esses dois bancos? Tanto faz. Ou seja, você pegar esse valor no banco A ou no banco B, dá no mesmo. Porque assim, o anúncio do banco A, ele anuncia a taxa nominal. Então você precisa calcular. Aliás, o banco A anuncia a taxa efetiva. Então, e o outro anuncia na nominal. Então você quer saber se as taxas dos dois são as mesmas. Então, uma você transforma em nominal e a outra você transforma em efetiva. Aí compara a efetiva de um com a efetiva de outro, a nominal de um com a nominal do outro. A nominal do banco A coincide com a nominal do banco B. E a efetiva do banco B coincide com a efetiva do banco A. Resultado em quê? Que tanto faz você pegar esse empréstimo no consignado, não, mas na taxa, no cheque especial, no banco A ou no banco B, tanto faz. Tá claro? Professor, Pode falar. assim, duas coisas. Um é a título de curiosidade. Eu dei uma olhada aqui na taxa do cheque especial que ele estava falando. No Banco do Brasil, no momento, está 7,73 ao mês, né? Aí eu queria fazer só uma pergunta besta aqui. Quando se fala em taxa nominal e taxa efetiva, é só no contexto do juro composto, né? Porque esses juros ele vai estar sendo feito em operações para esse tipo de conta, né? Assim, o juro simples é aquela que já é predefinido antes, vamos dizer assim. Mas embora Ok. existe em alguns, eu vou até falar disso, não sei se hoje, mas existem alguns conceitos que a gente pode usar o juro simples e o juro composto mais ou menos do mesmo jeito, mais ou menos assim, em situações que dá para empregar a mesma coisa com os dois tipos, né? Talvez caiba uma observação desse exemplo quando eu falar, tá bom? Mas esse tipo de operação que nós estamos fazendo aqui, né, essas contas no sistema financeiro, quase sempre é juros compostos. Tá ouvindo? Tô ouvindo, de boa. Tinha outra pergunta ou era só essa?
Não, só essa mesmo. Praticamente só essa. Beleza. Ó, aqui vocês viram que eu precisei recorrer aqui a minhas contas antes, só porque assim, tem uma coisa importante que é essa questão da conta em si mesmo, né? Quando eu joguei aqui a fórmula, a expressão, ó, Q 1 mais I, certo? Com menos 1 aqui. A gente tinha visto que a taxa efetiva, tá aqui, ó. Ela tem essa expressão aqui, ó. Ou seja, a taxa efetiva é 1 mais Q elevado a Q menos 1, certo? Então, quando você, assim, matematicamente falando, se você fizer operações do tipo jogar 1 para lá, tirar a raiz de índice Q aqui, você vai obter algumas expressões. Por exemplo, eu quero saber aqui a capitalização, ou a taxa, desculpa, IF 1 mais I elevado a Q menos 1. Suponha que esse I aqui é a taxa nominal. Então, o que você faz aqui? A efetiva, eu passo esse 1 para lá, certo? Igual a 1 mais I elevado a Q. Se eu tirar a raiz quiésima, vamos dizer assim, então eu vou ter de um lado 1 mais I elevado a igual a Q, 1 mais IF aqui, vamos dizer assim. Então, essa taxa aqui, se for a nominal, ela pode ser escrita como sendo a raiz quiésima de 1 mais a taxa efetiva menos 1. Só que essa taxa efetiva que está aqui com esse IF, às vezes ela pode ser dada apenas através de 1 mais a taxa sobre a capitalização, certo? Menos 1. Então, em algum contexto, você pode esperar que aquela operação foi basicamente isso. O que na prática você precisa ter cuidado, assim, na hora de fazer a conta, é só de não calcular esses valores errados, né? Nesse caso aqui, foi a minha preocupação na hora que eu joguei aqui, porque eu considerei a raiz 30, né? 30, a raiz, não sei nem como é que a gente chama isso. A raiz trigésima, vamos dizer assim, raiz trigésima de 1 mais 0,042, menos 1. Então, ter esse cuidado aqui para você encontrar a taxa correta, né? Então, nesse contexto, é importante você estar com uma calculadora científica que faça esse tipo de coisa. Por exemplo, tem calculadora desse tipo que você joga aqui a expressão, aí você coloca qual é o número da raiz que você quer. Aí, nesse caso, aí você põe o 30, não vai ser raiz quadrada, na raiz quadrada já tem uma raizinha lá, mas tem um símbolozinho para uma raiz qualquer. Aí você põe a raiz, coloca lá o 30 e ele calcula o valor, tá bom? Ou se de outra forma, você também sabe que 30 raiz, você sabe que é uma coisa que No meio da aula, eu tem fui pesquisar sobre a inflação. raiz de 30 aqui é Hein? A1 sobre 30. Sim, eu interrompi, pode falar. No meio da aula, eu fui pesquisar sobre inflação. Tem um bocado de dados lá. Parece que ela varia. Não sei se é mensal, cada mês muda. Tô certo ou tô enganado? Sim, a gente tem essa coisa assim, a inflação, ela vai ter um índice, depois vocês vão ver o que é o IPCA, que é o índice que vai, vamos dizer assim, medir essa inflação, e a gente pode estudar isso ao mês também. Aí você tem a inflação acumulada, né, o índice acumulado, tem todas essas coisas, vamos ver, tá bom? A taxa Selic, essa que nós estamos que a gente mencionou bastante hoje, ela é dada ao ano, certo? Mas ela é divulgada, ela é, vamos dizer assim, ela pode sofrer alterações ao longo de várias vezes ao ano. Assim, tem a reunião do Copom, né, que é o Comitê Monetário, né, e ele se reúne para definir qual vai ser essa taxa, certo? Aí essa taxa aí, às vezes ela pode sofrer alterações. Por exemplo, já existe uma previsão do Copom para que a taxa Selic chegue a 7,25, 7 e poucos por cento até o final do ano. Aí, essa previsão aí já é meio que... Mas quando sai esse aumento da taxa Selic, o mercado financeiro ele já sabe, já tem essa previsão. Existe um boletim Focus que ele divulga semanalmente
qual é a previsão da taxa Selic até o final do ano. Por exemplo, hoje eu entrei aqui, olhei no Boletim Focus, e a previsão é de que seja até 7,25%, certo? Ao ano, até dezembro, certo? Agora, claro, o que pode alterar isso? As mudanças no mercado podem alterar isso, e uma das principais é o controle da inflação, né? Se a taxa Selic sobe, a ideia é que ela controle a inflação, tá certo? Ou seja, a inflação caia, tá bom? Mas não vamos falar mais sobre isso, não vamos atropelar, não. Vamos concluir essa aula de hoje. Vamos concluir essa aula de hoje, que essa aula de hoje está mais falando das futuras do que a de hoje mesmo. Certo? Eu acabei pulando aqui um exemplo, deixa eu ver. Então, esses bancos aí estão a mesma coisa, ou seja, tanto em um quanto o outro você vai acabar devendo do mesmo jeito. Esse exemplo 45 aí é apenas para colocar um exemplo a mais, ó. Pega uma taxa efetiva de 48% ao ano e taxa nominal com capitalização mensal. Porque assim, nós vamos fazer a avaliação nessa disciplina. Eu não estou colocando uns exercícios claramente ainda, mas eu acho que eu vou fazer isso, porque esses exercícios estão um pouco soltos. Na verdade, eu não passei lista de exercícios. Eu vou ver se eu passo uma lista de exercícios para vocês treinarem e a gente faz uma avaliaçãozinha daqui para o final do mês, talvez, ou início do próximo. Uma avaliaçãozinha bem simples, assim, eu vou colocar umas questões lá no Google Formulários, vocês vão entrar na hora da aula, vão ficar olhando ali e tal, e resolvendo na maior tranquilidade. Tá bom? Aí é bom que a gente saiba essas expressões, essas fórmulas, como utilizar e ter bastante exemplo. Ó, pega essa taxa efetiva de 48% ao ano e transforma em taxa nominal. Mas lembrando, para você fazer isso, você tem que saber uma coisa essencial, que é a capitalização. Nesse caso aqui é mensal. Se a capitalização fosse trimestral, então já muda. Se fosse semestral, já muda. A gente vai já ver isso aqui. Então, veja no caso aqui, o Q, nesse nosso exemplo, é 12. Então, a raiz quésima de 1 mais I, certo? Menos 1. Só que lembrando, esse I aqui, ó, 0,48, ó, 48% ao ano. A capitalização é mensal. Aí lembrando que essas coisas aqui você vai fazer, mas no final você tem que olhar aqui o rendimento ao mês, tá certo? Então, nesse caso aqui, você faz o quê? A raiz você põe aqui o 12, a raiz de 1 mais 48, que é 48 por 100, que é 0,48. Então, você está com 1 mais 0,48. Então, 12, 1,48, menos 1. Quanto é que dá isso aí? Quanto é que dá essa raiz aí? Claro que aqui eu já joguei a conta em porcentagem, mas você vai encontrar um valor unitário, 0, alguma coisa aí. 0,0332110. Não é isso? Isso mesmo. Você vai encontrar 0,03210. Como você vai transformar em porcentagem, né? Isso é 3,3210%. Porque quando você dividir por 100, cai para esse aqui novamente. Aí aqui o que você precisa ter cuidado é calcular essa raiz. Ó. Raiz. Vocês têm calculadora aí que calcula isso? Tem, né? Tem. Pelo menos tem. É porque eu não consigo mostrar para vocês a minha calculadora, né? Porque uma calculadora comum, científica, faz isso, né? Você põe a segunda função, aí põe a raiz aqui que você quer, no caso 12, certo? E faz o cálculo. Aqui no meu deu 1,033. 1,033. Aí você subtrai 1, certo? Aí quando você subtrai 1, você vai encontrar mais ou menos isso. Ah, eu coloquei aqui, ó,
certo? É porque eu esqueci, coloquei 3210, mas tem um 3 a mais. É 0,33210. Porque quando você encontrar 1,33210, você vai subtrair 1. Então vai ficar só o 0,333, que é 3,32% ao mês. Porque ó, essa taxa 0,48 foi dada ao ano, certo? Só que a capitalização foi aqui em 12 meses. O que é que tem que ter, o que é que você tem que ter cuidado? De que use esse e esse aqui na mesma unidade. Olha, a capitalização ela é mensal, mas no ano acontece quantas vezes? 12. Então tá condizente um com o outro, né? Então você fez a conta aqui e deu ao mês, por quê? Porque a capitalização foi ao mês, tá certo? Embora você colocou 12 aqui, porque foram 12 meses de capitalização, mas você encontrou uma capitalização de 3,3210% ao mês. Mas você precisa dar o valor da taxa efetiva ao ano, já que a taxa, aliás, a taxa nominal ao ano, já que a taxa efetiva foi dada ao ano. Então você pega esse valor que você encontra e multiplica por 12. Ou seja, se foi 3,3210%, 10% vezes 12 vai dar 39,852% ao mês. Ou aliás, ao ano. Aqui tem um erro. Aqui é um A, viu? Ao ano. Certo? Só uma suposição nesse mesmo exemplo, tem? Aí, Sim. se a capitalização for semestral, aí no caso o meu Q, 2, né? Aí seria raiz quadrada de 1,48 menos 1, né? Sim. Porque você vai fazer a conta de acordo com a taxa que você tem, o período de capitalização. Como eu fiz aqui, ó. Uhum, beleza. É um exemplo que a gente fez aqui, ó. Certo? Nem esse aqui, ó. É mensal a base 0,5. Então a gente dividiu aqui para poder jogar, certo? Vamos falar mais sobre isso. Taxa efetiva e o número de períodos de capitalização, porque isso é importante. Por isso que temos que falar mais. À medida que o número de períodos de uma capitalização de taxa de juros ele aumenta, a taxa efetiva também se eleva. Por exemplo, você vai perceber, se o número de capitalização vou até repetir, ó. Se à medida que o número de períodos aumenta, ou seja, o número de períodos de capitalização de uma taxa nominal de juros aumenta, a taxa efetiva também aumenta. Em outras palavras, quanto maior for a frequência de capitalização de uma mesma taxa nominal, mais alto é o rendimento acumulado. Tá certo? Por exemplo, se você colocar uma coisa que rende dinheiro todo dia. Eu tenho aqui uma coisa que vai render 0, não sei quantos por cento ao dia. Então, vai capitalizar todo dia, todo dia. Então, ora, se a quantidade de rendimentos é maior, né, de todo dia está gerando um rendimento, se eu fizer uma aplicação de uma coisa desse tipo para um ano, então vão ser 360, colocando o ano comercial, né, de vezes onde aí que ele vai ocorrer algum rendimento, certo? Então você vai ter aí um rendimento maior, acumulado, vamos dizer assim. Vejamos exemplo. Se você colocar anual, quantos períodos vai render? Uma vez, porque vai render uma vez. Vamos supor aqui uma taxa efetiva de 18%, né? 18% ao ano. Se for semestral, ele vai render duas, certo? Duas. Só que, no caso, a efetiva anual já não vai ser mais 18, é 18,81%. Se for quadrimestral, ou seja, a cada 4 meses, você vai dividir o 12 por 4, então vai dar 3, ou seja, ele vai render 3 vezes ao ano. Você colocou hoje, daqui a 4 meses, uma, com mais 4, segunda, e com mais 4, que completa o ano, 3. E já passa para uma taxa de 19,10%, a taxa efetiva, certo? Se você pegar, eu estou colocando um exemplo aqui, né? Supondo que ela nominal é 18% ao ano. Perceba que quanto mais eu vou aumentando os períodos, a efetiva está aumentando também, ó. Trimestral vai ser a cada 3 meses. Então, quantas capitalizações vão ter? 4, porque põe hoje, daqui a 3 meses mais 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses, assim vai. Então, vai chegar em 19,25%
a efetiva anual. Se for mensal, ou seja, se for mensal, vai passar para 12, ou seja, porque a cada mês vai render um pouco. Essa é a da poupança, né, por exemplo, que ela vai capitalizar todo mês, uma vez por mês. Então, no final, a taxa efetiva, que era a nominal, que era 18, passou para 19,56%, certo? Já aumentou um pouco. E se for diário, a capitalização passa para 360, mas aí fica aqui 19,72%. Tá certo? Então, a taxa efetiva anual ela cresce conforme aumenta o número de períodos de incidência dos juros, que vai gerar um valor futuro maior. Ou seja, para a mesma taxa nominal, o que você vai ter é que maior número de períodos de capitalização é mais interessante aos aplicadores de recurso. Ou seja, se você está aplicando um dinheiro para render, então quanto mais tiver tempo de capitalização, melhor, porque vai produzir um rendimento acumulado maior. Já para quem vai pegar dinheiro emprestado, tem que ser o contrário, concorda? Porque para quem vai pegar o dinheiro emprestado, a quantidade de vezes que vai ter que ter a capitalização, quanto mais vezes tiver capitalização, mais ele vai pagar, porque a taxa de juros efetiva vai subir. E para ele não é interessante, né? Para ele que vai pagar um juros, é melhor que tenha menos capitalização. Concordam? Sim. E vai elevar o custo efetivo, né? Tanto é que quando você pega um empréstimo, no papel, lá não vai dizer taxa de juros efetiva, ele vai dizer custo efetivo total. Quando você financia uma casa, por exemplo, se for no banco comprar uma casa, financia. Lá no contrato vai ter o custo efetivo total. Custo efetivo total. Ele vai dizer lá que você fez um empréstimo no banco para financiar uma casa, você financiou com a taxa de 9,5%. Essa é a taxa nominal. E sempre vai falar da taxa efetiva. Vai dizer que a taxa efetiva é de 9,8%, suponha. Aí depois ele vai também falar do custo total, porque o custo tem a ver com as suas prestações, você vai pagar, certo? Então vai levar em consideração aqui as parcelas que você colocou. Ah, eu coloquei em 360, 30 anos. Então vai ter lá os períodos que vai capitalizar, ou seja, todo mês você vai fazer o pagamento daquela parcela. Então ele vai fazer uma conta e vai gerar lá qual vai ser seu custo efetivo na operação. É o custo efetivo total lá que você vai ter. Então no contrato vai dizer isso, certo? É interessante que nessas transações financeiras existe a amortização, que é um capítulo importante que a gente vai ver aqui. Infelizmente a gente tem que seguir a ordem e essa amortização a gente só vai ver lá para o final, lá para frente. Mas é assim mesmo, a gente não pode atropelar a ordem do conteúdo. A amortização ela é importante para diminuir a sua dívida. Por exemplo, quem comprar uma casa, financiar por muitos anos, certo? Ele vai estar pagando ali as prestações e vai estar pagando juros em cima desse valor. A amortização que surge no contrato, né, quando você faz o sistema de amortização constante, é que a cada mês que você vai pagando, ele diminui um pouco do seu dívida da casa, do financiamento, e você paga uma grande parte de juros. Aí lá no final do financiamento, o seu juros está bem pequeno e a sua prestação basicamente o valor que você negociou lá da casa dividido. Só que quando você faz um negócio chamado de amortização, que é não essa amortização constante que já vem no mês, mas a amortização da dívida. Você dá um dinheiro que diminua a dívida, ele recalcula todas as suas prestações e diminui os juros. Então, você, por exemplo, tem 10 mil reais aqui, estou devendo uma casa de 120 mil, estou devendo lá 120 mil ainda. Eu passei para dever, eu dei 10 mil de amortização, então a sua dívida agora passou a ser 110 mil. Aí ele faz suas contas da prestação em cima dos 110 mil. Logo, como o capital é menor, o juros que você vai pagar vai ser menor. Ou seja, então sua prestação vai diminuir. É uma forma de você fazer para diminuir suas parcelas num financiamento longo, por exemplo. Você pode fazer isso em amortização de empréstimo de consignado, você pode fazer isso em financiamento de casa, né? Talvez de carro também, não sei. Certo? Então, assim, para resumir essa parte aí, essa parte de capitalização e tudo, eu fiz uma observação
e coloquei aqui. Que um erro comum, isso aqui nos livros aqui fala bastante disso, que é um erro comum é achar que quando você põe, por exemplo, coloquei o título de exemplo, 12% ao mês equivale a juros de 12 vezes 12% ao ano. Ou seja, você acha que está pagando um juros de 12% ao mês, equivale a juros de 12 vezes 12%. Você pega assim, eu vou fazer aqui uma conta que alguém disse a você que é 12% ao mês. Então, você vai lá e diz, então, ao ano 12, se o ano tem 12 meses, eu vou fazer 12 vezes 12, a 144% ao ano. Só que taxas como 12% ao mês e 144% ao ano são ditas taxas proporcionais, pois a razão entre elas é igual à razão dos períodos aos quais elas se referem. Ou seja, você tem que ter esse cuidado entre o que é nominal e o que é efetivo, e não considerar que taxas proporcionais são equivalentes. Ou seja, taxas proporcionais não são a mesma coisa de taxas equivalentes, certo? Não são equivalentes. Taxas proporcionais não são equivalentes. Lembrando que a gente falou daquelas taxas proporcionais lá no começo, e no final das contas, nos livros em matemática financeira, alguns vão levar a essa confusão, né, de você considerar coisa proporcional com coisas que são como se fossem taxas equivalentes. Não é o mesmo conceito, certo? Proporcional é uma coisa, mas equivalente é isso que a gente fez ali. Ou seja, a conta que a gente fez na taxa nominal e a taxa efetiva, para ver se era equivalente ao mesmo juros, é dizer que são taxas equivalentes. Já taxas proporcionais não é assim. Por exemplo, taxas proporcionais é que nem isso daqui. Você considerar uma taxa de 20% ao mês, 60% ao trimestre e 240% ao ano. Essas são taxas proporcionais. Tá certo? 20% ao mês, porque ao mês você tem 20% ao mês, 60% ao trimestre e 240% ao ano, são taxas proporcionais. Ou seja, você está comparando aqui, né? Você está pegando 20% ao mês, outra coisa que é 60% ao trimestre e outra que é 240% ao ano. Então, elas são proporcionais porque se você for colocar em período de capitalização, elas são a mesma coisa, certo? Então, o que acontece é isso, ou seja, você não pode anunciar taxas proporcionais como se fossem equivalentes. Então, uma expressão você diz 12% ao ano com capitalização mensal. Isso aqui está dizendo aquilo que a gente já viu lá em cima, que a taxa usada na operação não é 12%, e sim a taxa mensal que lhe é proporcional. Nesse caso aí, a tradução mais correta seria 12% ao ano, com capitalização mensal de 1% ao mês. Porque quando você diz que é 12% e só diz isso, na verdade essa não é a taxa real, não é a taxa efetiva, tá certo? Taxa efetiva, se está existindo uma capitalização todo mês, então você tem que fazer a conta da capitalização e no final dizer que a taxa efetiva é tanto, certo? Então, taxas proporcionais não são equivalentes, não é a mesma coisa, tá certo? Assim, isso aqui é só um resumo do que está feito lá em cima, só para resumir a importância do que você tem que levar para a conta e ver que proporcionalidade e equivalência não é a mesma coisa nesse sentido, tá certo? Para encerrar, deixa eu fazer só mais essa parte aqui. O fracionamento do prazo e equivalência financeira em juros compostos. Fracionamento do prazo, como o nome mesmo está dizendo. Se você for falar, eu tinha falado aqui com alguém, falou hoje, eu acabei esquecendo quem foi, sobre o contexto da gente usar essas contas sempre em juros simples ou era juros compostos. Alguém falou aí, eu esqueci. Se a gente usava isso sempre no contexto de juros compostos. Aí é o seguinte, muitos conceitos desenvolvidos para juros simples, eles continuam válidos, se você for olhar em relação ao conceito de juros compostos. O que você vai fazer é alterar as expressões do cálculo, porque lá nas expressões do cálculo para os juros simples, para os juros compostos, a gente tem um montante, tem o capital, 1 mais I elevado àquele N
onde, quando você contabilizar períodos de capitalização, você vai ter uma potênciazinha que vai crescendo lá e você vai fazer a conta, que é a apuração dos juros, né? Você está calculando o valor presente, fazendo uma relação entre valor presente e valor futuro. Exemplo, se você pegar a apuração do valor presente e valor futuro, certo? Aí, só que tem coisas que, apesar de manter a mesma linha de raciocínio, eles precisam de um regime diferenciado de juros compostos, ou seja, ele tem um tratamento um pouco específico. Então, nesse caso aqui, os aspectos considerados referentes ao fracionamento do prazo de juros e a formulação da equivalência financeira, que é, por exemplo, essa questão de você realmente dizer que taxas em juros compostos são equivalentes, tá certo? Onde é que eu estava aqui? Eu me perdi. Eu fui olhar os comentários de vocês aqui, acabei foi me perdendo. Ou seja, assim, então, diferente do juros simples, o prazo de uma operação pode ser fracionado, ou seja, lá quando a gente calcula no juros simples, no geral, a gente considera o quê? O capital, o tempo, a taxa. E basicamente você faz uma contazinha levando em consideração apenas isso. Certo? Você tem que calcular um juros que é o simples e não altera muita coisa em relação ao tempo. Certo? Aí nos juros compostos a gente pode fazer umas alterações para valor presente e valor futuro, quebrando o tempo, vamos dizer assim, em períodos, vamos dizer, fracionar. Quando eles fracionar o tempo, é pegar esse tempo e pegar uma quebra, vamos dizer assim, entre o prazo de N em dois períodos, vamos dizer assim, certo? Por exemplo, se você pegar aqui, calcular um montante de 30 mil aplicado a 14% ao ano, pelo prazo de um ano, tendo os seguintes períodos de capitalização. É assim, ele está dizendo que vai pegar 30 mil reais, vai aplicar a uma coisa que é 14% ao ano, durante um ano. Só que ele vai ter períodos de capitalização. Quais são esses períodos? Primeiro ele vai fazer com 12, depois com 6, certo? Depois com 4. Então, o que vai acontecer? Se você fizer por 12, o que você vai ter que fazer na conta? O valor futuro, ele é o valor presente, 1 vezes 1 mais a taxa elevada ao N, não é isso? Então, nesse exemplo aqui, você tem o quê? 30 mil, 1 mais 14%, então 14 dividido por 100 dá 0,14, não é isso? Nesse caso aqui é 12 meses, que equivale a um ano. Então aqui em cima, você não teve nenhuma, vamos dizer assim, no caso de colocar o N aqui, você tem que a capitalização só vai ocorrer uma vez, certo? Então se a capitalização só vai ocorrer uma vez, eu coloquei aqui é um Q, na verdade, certo? É um Q, né? Porque é N ou Q, tanto faz. Aqui, nesse nosso caso aqui, nós vamos substituir, né? Esse Q aqui significa a capitalização. 12 vezes equivale a um ano, então aqui é 1, certo? Então, na verdade, você vai fazer a conta de 30 mil vezes 1 mais 0,14, que é 1,14. Quando fizer o produto, dá 34,200, ou 34.200. Já capitalizou apenas uma vez e 14%, então já era o esperado, você tinha 30 mil, passou para 34.200 depois de um ano. Se a capitalização for a cada 6 meses, veja que você pode quebrar, é isso que ele quer dizer. Você pode pegar os 30 mil, opa, tem um zero a mais aqui, 30 mil, vezes 1 mais 0,14, 1 meio, vezes, aí você pega novamente 1 mais 0,14 elevado a 1 meio. Porque assim, ele pegou 6 meses. Ora, o investimento aqui é durante um ano, certo? Prazo de um ano. Só que ele quebrou esse um ano em
períodos de capitalização, meio mais meio. Então, ele pegou aqui o fator de correção aqui e fez a conta primeiro com meio, depois com mais um meio, certo? Multiplicando o C vezes 1 mais essa parte, depois multiplicando novamente, certo? Então, quando ele fizer 30 mil vezes isso, dá o mesmo valor. Obviamente que matematicamente para a gente isso é muito simples, ele não fez nada, não foi? Porque aqui daria 0,14, um meio com mais um meio, dá 1, e essa conta a gente já tinha feito aqui em cima, ó, 34.200. Então, nenhuma novidade. Para 4 meses, mesma coisa. Ele pegou o ano e dividiu em pedaços de 4 meses. Então, deu 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Lembrando que 4 meses é a capitalização. Então, em 12 meses, capitalizou 4 de 4 em 4 meses. Então, quantas vezes capitalizou? 3. Então, ele dividiu o ano em 3 vezes. Isso aqui é só uma simbologia, viu? Está pegando um ano como sendo... Claro que na anotação é 3 sobre 3 dá 1. Apenas para dizer que é 1 sobre 3, 1 sobre 3, ou seja, ele é 1/3, né? Em relação ao ano vai ser em 3 vezes. Então ele pegou a mesma conta. 1 mais 0,14 elevado a 1/3. Multiplica por mais 0,1 elevado a 1/3, mais 0,1 elevado a 1/3. Chega no mesmo valor. E mais uma vez nenhuma novidade. Porque as potências aqui elas podem somar e a gente tem 1. Então, nada demais. O que ele quer deixar claro com isso é que, nesse caso, a gente pode fazer a conta quebrando, né? Agora, interessante, eu acho que não vai ter aqui ainda, mas é que a gente pode pegar períodos de capitalização diferentes, né? Vamos ver aqui. Para cada período de capitalização, pode-se também utilizar a respectiva taxa equivalente composta, ao invés de se trabalhar com expoentes fracionários. Isto é, o que foi que ele fez? Ele tem aqui 12 meses, que é o ano, que é o tempo que ele vai considerar, e a taxa I é de 14% ao ano. Ora, então, a conta fica simples, porque ele está fazendo assim. 30 mil é a conta bem simples. 30 mil vezes 1 mais a taxa, certo? Ele vai dar 1 aqui. Então, ele vai ter o 34.200, que é a conta que a gente já tinha feito lá. Em 6 meses, então, a capitalização vai ser a conta que ele quer aí ao semestre. Então, ele fez aquela conta que a capitalização aqui vai ser a raiz. No caso, o período é 2, então o N aqui é 2, ou o Q é 2, porque são 6 meses. Aliás, o Q é 2, né? O N é 6, o Q é 2, porque no caso é a capitalização, são 2 vezes. Se vai ser a cada 6 meses, só tem 2, então vai ser ao semestre. Então, 1 mais a taxa, que é 0,4, então vai dar, aliás, 14, que é 0,14, menos 1, usando essa fórmula aqui. Ou seja, ele vai ter raiz quadrada, não precisa colocar o 2, de 1,14 menos 1. Quando você encontrar o valor, você transforma, então deu 6,77% ao semestre. Ou seja, você está deixando de acordo com o período aqui, ó. Esse aqui foi em 12 meses, esse aqui foi em 12 meses, que equivale a um ano, certo? Então, se você jogar na conta que a gente tinha visto lá atrás, aquela anterior, é 30 mil vezes 1 mais a taxa elevada ao quadrado, que é o que, no caso, 1 mais i elevado a q. Então, é 34.200. Então, a mesma coisa vai seguir. Ou seja, se você pegar aqui um 3 a cada 4 meses, vai render 3 vezes que vai capitalizar. Então, raiz cúbica de 1 mais a taxa, menos 1. Então, você vai ter os 4,46% ao quadrimestre, ou seja, a cada 4 meses. Então, 30 mil vezes 1,0446 vai dar o cubo. Então, dá R$ 34.200. Então, o que fica de lição aí é que se a taxa é a mesma, ou seja, o percentual lá é
Nesse exemplo aí, você está vendo que a taxa é de 14% ao ano. Você tem a mesma taxa, mas os períodos de capitalização são diferentes, tá certo? Mas no final das contas, os valores devem ser sempre os mesmos, não é isso? Professor, agora eu estou com uma dúvida aqui. Qual é a dúvida? É assim, como é que eu vou identificar no problema se a taxa que ele está me passando é realmente é efetiva, é equivalente do jeito que você está citando nesses últimos exemplos, ou eu tenho que fazer alguma transformação? Não, no geral, quando ele não diz que a taxa é efetiva, é porque ela é nominal, certo? Então, quase sempre é assim. Quando ela é efetiva, ele diz, tá entendendo? Por exemplo, se você for pegar aí qualquer questão, qualquer livro que ele estiver falando de taxa, ele não vai dizer efetiva. Então, nesse caso, é nominal, certo? Quando é efetiva, ele enfatiza isso, ele diz taxa efetiva. Certo, certo. Então, no caso aí, nesses últimos exemplos, o 14% era efetivo, né? Nesse exemplo aqui, deixa eu só ler aqui se ele estava considerando, é a taxa, considerou aqui a taxa. Para cada período calculado, pode também utilizar a taxa equivalente composta. Nesse caso aí, ele está fazendo um exercício similar ao que a gente fez no daquele cima. A mesma coisa. Ele pegou. Sim, exatamente. Ele fez aqui igual a gente tinha feito antes. Ou seja, quando ele estiver contabilizando a capitalização, a taxa que você tem é efetiva mesmo quando você faz essa relaçãozinha com o Q, certo? Porque aqui nessas expressões, se você for olhar, que eu coloquei aqui em cima, tem o I com o Qzinho aqui, né? Então ele está levando em consideração a capitalização. No geral é assim sempre, quando a capitalização está sendo levada em consideração, aí você está querendo saber a taxa efetiva, certo? Mas assim, em questões de problemas, isso tem que ficar sempre claro. Então ele tem que mencionar, certo? Se a taxa é nominal ou efetiva. No geral é isso que eu estou dizendo. Quando ele não menciona efetiva, é porque você pode considerar ela nominal, tá bom? Ok, então nesse último problema aí, como ele não falou lá que o 14% era efetivo, então considera-se nominal, né? Ele fala aí aplicado a 14% ao ano, não ressalta nada. Então as equivalências que são feitas aí, A foi isso equivalência, na aí que verdade, a gente ficou um ia pouco na fazer. dúvida, né? É porque, na verdade, eu não fiz, né? Porque, assim, eu dei o nome da seção de fracionamento de prazo e equivalência financeira em juros compostos. Essa parte que eu fiz agora só foi o fracionamento de prazo, tá entendendo? Então, para esse caso aqui, a gente não precisa se preocupar com o efetivo ou nominal. Então, eu quis enfatizar apenas a questão do prazo, para a gente quebrar. Na próxima aula, era para ser na aula de hoje, mas acho que não vai dar mais tempo. A gente pode completar esse exercício falando justamente disso, que é a efetiva e a nominal em relação a juros compostos, que tem a ver com essa questão do fracionamento do prazo. Porque assim, o fracionamento do prazo ele também pode ser considerado ainda em outra situação. Só vou ver aqui se dá certo a gente falar isso na próxima aula, viu? Porque nesse caso aí, a gente pode considerar, eu considerei assim, a capitalização de 6 meses, mas a gente pode considerar situações onde os capitais sejam distintos, né? Você pode colocar um exemplo onde você vai colocar um valor no período, outro valor no período, e misturar aí os prazos. Aí, nesse caso aí, pode gerar uma dificuldadezinha. Aí, eu mencionei aqui a seção como fracionamento do prazo e equivalência financeira, mas nós não fizemos a equivalência das taxas. Fizemos apenas a discussão do prazo. Aí, nesse caso aqui, não levou isso em consideração, não, tá certo? Ok, tá bom. É porque fica muita informação, aí complica um pouquinho só para saber o que é que tem que ser feito em cada questão, né? É verdade. As nomenclaturas mudam bastante, né? É, é bom a gente, inclusive, fazer uns exercícios para a gente praticar, né? É bom, assim, principalmente que esse material eu estou colocando muito exemplo. Mas como você mesmo falou,
existem muitos conceitos, muitos. Aí no que a gente bota muitos conceitos, pode confundir, certo? Acho que eu vou elaborar umas questões, eu vou tirar uma xerox de umas questões, porque os livros aqui têm exercício demais. Aí eu não sei se eu vou ter tempo de estar resolvendo para poder selecionar uns e mandar para vocês. Talvez eu tenha que sair pegando aleatoriamente, ou então só tirar uma cópia do livro, escanear e mandar para vocês alguns exercícios para vocês praticarem. Porque exercício só o que tem. Só tem aqui aos montes mesmo. Mas aí eu tenho que selecionar em cima daquilo que a gente viu, certo? Ok, então eu acredito que ia ser bom mesmo. Eu pelo menos estou necessitando. Então, beleza, eu vou procurar por isso, tá bom? Beleza, eu vou parar aqui a gravação, mas não quero que vocês saiam agora não, para fazer a frequência, tá? Espera só um minuto. Vou interromper aqui a gravação.